Olá, muito boa tarde. Olá, Albérico, Cândido, muito boa tarde. Seja bem-vindo. Me chamo Túlio Henriques, eu sou trabalhador da União Espírita Jaboatoense. Estarei hoje fazendo as reflexões a convite do Centro Espírita 9 de Outubro. Boa noite, Aldenora. Estou saudando os amigos que estão chegando. Muito obrigado. Antes da gente poder adentrar, né, sobre as reflexões do tema proposto, eu gostaria de agradecer o convite da direção espiritual do Centro Espírita 9 de Outubro, uma casa vizinha àquela que eu faço parte, uma casa que, no contexto do movimento espírita, das cidades circunvizinhas a Recife, contribui bastante. Eu me sinto honrado de estar aqui e agradecendo desde já, né, a espiritualidade, a Aldenora, presidente desta casa, e agradecer por ter me proposto um tema tão desafiador, né, principalmente levando em consideração que se trata de um tema que exige um esforço, eu diria, supremo do encarnado. Do encarnado ainda preso às cortinas do eu, conforme vai dizer Emmanuel. Porque retribuir o mal com o bem significa renunciar. Mas, diante dessas considerações introdutórias, eu gostaria de, para que possamos iniciar nossa live, fazer a nossa prece, convidando a todos os irmãos e todos os amigos para, nesse momento, sintonizarmos com as forças espirituais que orientam os trabalhos do Seno, convidar os amigos para estar receptível, todos nós receptíveis às influências dos amigos espirituais que se fazem presentes, nossos mentores, todos os irmãos que compõem a nossa família espiritual, que certamente estão ao nosso lado nesse momento. Então, conclamando a todos, sintonizarmos com essas forças e com Cristo. Senhor Jesus, obrigado por essa oportunidade de estar aqui contigo, entre tantos irmãos encarnados e desencarnados, para fazermos esse trabalho. Agradeço por essa oportunidade de refletirmos sobre o teu Evangelho, a tua mensagem que viveste, que exemplificaste. Dá-nos força, Senhor. Dá-nos força e confiança para aprendermos e praticarmos nas nossas vidas todas as mensagens que a espiritualidade amiga nos intuir a falar na tarde de hoje. Obrigado por tudo. Obrigado pela vida de todos os irmãos que aqui se fazem presentes. Que a tua luz nos envolva hoje, agora e para todo sempre. Assim seja.
Saudando mais uma vez a todos os amigos, meu querido amigo Paulo Machado Vanderlei, seu Paulo. Gostaria de saudar também a Charles Moraes, Aldenora, mais uma vez, Dona Cleide Laureano, né? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Muito obrigado, tá? Mais uma vez, obrigado por essa oportunidade. Então, o tema, conforme eu estava dizendo, ao entrarmos ao vivo aqui na nossa live, o tema é bastante desafiador, né? Porque o tema da tarde de hoje é retribuir o mal com o bem. Uma lição que está lá no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 1. Porque essa proposta do Cristo nos orienta a modificarmos o olhar em relação ao próprio Cristo. Porque eu costumo pensar e dizer que o Cristo, ele não é um líder religioso. O Cristo, ele tem uma proposta mais alta. E que a doutrina espírita nos auxilia a tentar pensar junto com ele. O Cristo, ele é o governador espiritual do orbe. Ele é o fundador do mundo. Ele coordenou o processo de fundação do mundo. Então, o Cristo, ele é algo que não cabe nos nossos raciocínios. O Cristo, portanto, não é aquele para ser apenas adorado, mas para ser modelo e guia. É isso que a doutrina espírita nos ensina. E sua vida é testemunho de renúncia. É testemunho de benevolência, indulgência, de perdão, de boa vontade. Então, quando recebemos a incumbência de refletir sobre esse tema, achamos por bem nosso, porque falamos antes de tudo para nós. Falamos antes de tudo para curar, sanar e renovar os nossos espíritos. Então, quando recebemos a incumbência de falar, né, sobre esse tema tão desafiador, sentimos a necessidade de ter como fio condutor da nossa reflexão Jesus, nosso modelo e nosso guia. Porque Jesus, ele não é um líder religioso, muito menos um filósofo. Jesus, ele é vida. Ele ensina vivendo. Seu evangelho, portanto, é vida em abundância. Não é apenas uma mensagem para os intelectos, mas uma mensagem para o coração, para a modificação da conduta, para a renovação do espírito, para a iluminação definitiva. Então, a passagem que serviu de inspiração a Kardec para redigir esse item, retribuir o mal com o bem, na verdade foram duas. Uma está em Mateus e outra está em Lucas. Vou pedir a permissão a todos os irmãos e irmãs para ler na íntegra. Tendes ouvido o que foi dito,
amarás ao teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem ao que vos odeia, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai, que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque, se não amardes senão aos que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos também assim? E se saudardes somente aos vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Eu vos digo que, se a vossa justiça não for maior e mais perfeita que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. E a outra mensagem, que está no livro de Lucas, capítulo 6, versículos 32 e 36. Essa mensagem que eu li anteriormente está em Mateus, capítulo 5, capítulo 20, capítulo 5, versículos 20 e versículos 43 ao 47. Desculpa. E ele vai falar em Lucas: E se vós amais somente ao que vos amam, que merecimento ou que vós tereis? Pois os pecadores também amam o que os amam. E se fizerdes bem ao que vos fazem bem, que merecimento é o que vos tereis? Porque isto mesmo também fazem os pecadores. E se emprestardes somente àqueles de quem esperais receber, que merecimento é o que vós tereis? Porque também os pecadores emprestam uns aos outros, para que se lhes faça outro tanto. Amai, pois, os vossos inimigos, façam bem e emprestai sem nada a esperar, e tereis muito avultada recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, que faz bem aos mesmos que lhes são ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Então, essas passagens, elas testificam a nova proposta trazida por Jesus ao coração humano. Ao coração humano que ainda moreja na terra, que ainda tem a necessidade de encarnar neste planeta de provas e expiações, a fim de que alcance pureza espiritual, a fim de que no futuro seja espírito puro. Então, nessa passagem, Jesus vai aclarar o que costumamos chamar da sua plataforma de governo, que nada mais, nada menos é do que uma plataforma de amor. A doutrina espírita, 18 séculos mais tarde, viria relembrar a plataforma de governo do Cristo. Tanto é que Kardec, ao perguntar aos espíritos, no Livro dos Espíritos, vai perguntar, qual a necessidade do ensino dos espíritos se Jesus já tinha trazido tudo o que a gente precisava saber. Quer dizer, se Jesus já tinha contribuído suficientemente para a renovação espiritual do orbe. E eles responderam: foi preciso que nós lembrássemos a todos. Lembrássemos o quê? A plataforma espiritual do Cristo, a plataforma do amor. E uma das expressões da plataforma do Cristo é precisamente a retribuição do mal com o bem. Então, para que reavivássemos as nossas consciências, para que expandíssemos as nossas consciências, a doutrina espírita viria 18 séculos mais tarde
a nos lembrar e a nos ajudar a endireitar os caminhos em relação ao desejo do Cristo ao nosso respeito, que é justamente o desejo de que nós nos amemos uns aos outros, como Ele nos ama, como Ele nos ama. Então, a proposta do Cristo, ela vai de encontro à proposta do Antigo Testamento. Jesus, ele pede para que nós amemos os nossos inimigos. Jesus, ele pede para que nós renunciemos. Afinal de contas, Jesus, ele veio para que a glória a Deus fosse testificada na terra, para que a paz se desse na terra e para que a boa vontade para com todos os seres humanos indistintamente fosse praticada. Isso está lá em Lucas, no livro de Lucas, quando os anjos anunciam a vida do Cristo, ao dizerem glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Então, essa é uma síntese dos objetivos do Cristo. Mas para isso, a gente precisa aprender a retribuir o mal com o bem. A gente precisa aprender a renunciar aos imperativos do nosso ego, ao nosso querer, a fim de que a gente possa alargar a nossa consciência, afirmarmos-nos com os desejos e a vontade de Deus e a vontade do Cristo ao nosso respeito. E isso não é fácil. E a doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, especificamente na questão 886, vai fazer uma contribuição importantíssima para que nós relembrássemos as palavras do Cristo, a proposta do Cristo, que é proposta de renovação espiritual. Ora, de fato, o Cristo não veio trazer uma religião. O Cristo veio trazer uma proposta de renovação das consciências. Renovação definitiva para Deus. Kardec vai perguntar na questão 886 do Livro dos Espíritos: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, é precisamente isso que o Cristo espera de nós. Que o Cristo nos convida a fazer a todos os momentos. Retribuir o mal com o bem é dar cumprimento e dar testemunho ao amor, à caridade, à justiça. É dar testemunho disso nas nossas vidas. Porque é muito fácil a gente... e eu estou falando isso para mim, né? Eu falo primeiramente para mim porque é muito fácil a gente refletir no campo teórico. Mas a gente precisa ter sempre em mente que Jesus, ele é modelo de conduta, modelo de pensamento, de sentimento. Ele é modelo de comunhão
indescritível com a divindade. Ele é modelo de benevolência, ele é modelo de indulgência, ele é modelo de perdão. Então, diante dessas reflexões introdutórias, em que ressituamos o nosso olhar em direção ao Cristo, o Cristo não é necessariamente, não é um líder religioso. O Cristo é modelo e guia. É modelo para renovação espiritual. É diferente. Então, Kardec, comentando esse item no Evangelho segundo o Espiritismo, vai dizer que retribuir o mal com o bem, é uma das maiores vitórias sobre si mesmo que o espírito encarnado e desencarnado pode exercer sobre si. É uma das maiores vitórias sobre o eu. Por quê? Porque indica uma renúncia sublime ao eu quero, ao querer individual. E por que essa renúncia é tão difícil? Por que é tão complicado nós renunciarmos a nós mesmos a fim de que o bem seja a nossa métrica, a métrica das nossas ações, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos? Por que é tão difícil? Porque geralmente renunciar a si mesmo vem acompanhada de uma desilusão. Quando a gente renuncia a si mesmo, quando a gente aprende a fazer o bem indistintamente, seguindo os passos do Cristo, da benevolência para com todos, percebemos que caminhamos e somos acompanhados por diversas desilusões. Porque vamos percebendo, meus irmãos, que nós não somos necessariamente essa personalidade encarnada. Nós somos espíritos imortais. Nós somos herdeiros de um futuro que ainda não temos condições de imaginar. Mas para que adentremos no reino, para que edifiquemos o reino de Deus em nossos corações, ainda vai ser preciso aprender a desiludir-se. Porque ainda somos muito suscetíveis às ilusões do caminho. Nós ainda nos identificamos em maior grau com o nosso corpo físico, com os nossos cargos, com as nossas posições sociais, com as nossas posses. E a proposta do Cristo é diferente. O Cristo ele fala para espíritos, não para personalidades encarnadas. O Cristo ele fala palavras de vida eterna. Palavras que não passarão. Palavras que valem para este planeta e para qualquer outro do sistema solar e do universo. Porque o Evangelho, ele é de Deus. O Evangelho é de Deus. Então, o Evangelho é o sol da imortalidade. Como disse Emmanuel, né? E nós somos artífices da nossa imortalidade, tal como nos diz
o Espírito de Verdade no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. E ser artífices da nossa imortalidade significa cumprir a vontade de Deus, observar a lei divina, caminhar junto com Cristo, que é modelo e guia. Então, essa renúncia ela vem com desilusão, por quê? Porque a gente nós ainda não temos condições de pensar como espíritos. Embora seja necessário, embora a gente precise, desde já, começar a pensar como espíritos imortais. Aprender a desiludir, aprender a arrancar essas cortinas do eu, para que possamos retribuir o mal com o bem. Não por acaso, Emmanuel vai dizer, né, numa mensagem, eu diria, lapidar, a mensagem é intitulada O Preço da Luz. E ele vai dizer que o preço da luz é combater sistematicamente a ilusão. Porque ainda somos muito suscetíveis. Retribuir o mal com o bem, nesse sentido, seria uma fraqueza. Seria uma postura indigna. Né? Seria uma postura boba. Mas não é isso que o Cristo espera de nós. Não é isso que Ele quer de nós. Retribuir o mal com o bem, portanto, significa deixar que a luz que somos nós brilhe. Deixar que a luz que somos nós brilhe, dando vazão à nossa natureza divina. A centelha divina que somos nós. Retribuir o mal com o bem é educar as nossas potencialidades. Desenvolver as nossas potencialidades. Porque nós fomos criados e somos convidados incessantemente, através da dor do amor, a cada vez elevarmos as nossas consciências e cumprir todas essas potencialidades, a fim de que exerçamos a nossa parte na criação. E aqui eu queria invocar um conceito, o conceito de André Luiz. Ele vai dizer que nós somos co-criadores em plano menor, enquanto os Cristos eles são co-criadores em plano maior. Então, para que nós exerçamos a nossa parte na criação divina, é preciso que eduquemos as nossas potencialidades, desenvolvamos as nossas consciências. E retribuir o mal com o bem é um dos meios para que isso possa acontecer. Porque quando a gente retribui o mal com o bem, a gente está dizendo para Deus que a gente quer uma experiência mais alta. E também para si mesmo. Dizemos para nós mesmos, quando retribuímos o mal com o bem, que nós queremos caminhar para experiências mais altas. Que queremos ascender a planos de pureza, a planos de bondade em maior grau do que um planeta de provas e expiações. Estamos dizendo a Deus que desejamos, com amor, cumprir a sua vontade ao nosso respeito. Então esse é um ponto. Esse é um ponto fundamental. Mas quando nós falamos, quando Jesus fala, na verdade, para amarmos os nossos inimigos,
retribuirmos o mal com o bem, isso não quer dizer que devamos amar com ternura a esses irmãos que ainda nos fazem mal, a esses irmãos que ainda nos querem mal. O Cristo não está nos pedindo isso, porque para amar com ternura uma pessoa, Kardec vai dizer, fazendo o comentário, né, dessas citações do Evangelho, ele vai dizer que para amar uma pessoa com ternura é preciso confiança. E, de fato, confiar, nós não podemos, né, não é pensável confiar numa circunstância dessa. Né? Até mesmo pelos imperativos da física. A gente vai ver que a sintonia, o campo vibracional entre aquelas pessoas que nos desejam e nos fazem o mal e nós, quando não somos essas, né, que fazem o mal, né? Mas esse campo vibracional, ele não se encaixa, né? Por isso que muitas vezes, né, ao chegar perto de alguns irmãos, nós não nos sentimos bem. Certos mal-estares nos acometem, né? Então, não se trata, né, de encaminhar para esses irmãos a mesma ternura, porque o amor terno pressupõe sintonia, pressupõe vibração na mesma faixa, né? Então, essa é a lei, né? Uma lei física, né? De assimilação e repulsão dos fluidos. Então, se esses fluidos deletérios, se nós não estamos receptíveis a esses fluidos deletérios, então nós não vamos conseguir comungar vibracionalmente com essa pessoa, né? E desta forma amá-la eternamente. Mas o Cristo, ele nos pede que nós não tenhamos ódio, nem rancor ou desejo de vingança, que nós possamos perdoar essas pessoas sem segundas intenções, que nós possamos perdoá-los incondicionalmente, não opor nenhum obstáculo à reconciliação, desejar-lhes o bem em vez do mal, alegrar-nos em lugar de aborrecer-nos com o bem que os atinge, né? Porque às vezes, né, a gente vê uma pessoa prosperando, uma pessoa que nos fez mal, então a primeira reação que temos muitas vezes é nos aborrecermos, né? Nós temos a primeira reação, né, quando alguém nos faz mal, de perdoar, mas querer que essa pessoa fique bem longe. Então a gente é impelido a opor, a instituir obstáculos para a reconciliação. O Cristo pede que a gente estenda a mão prestativa em caso de necessidade dessa pessoa, né? Abster-nos por atos e palavras de tudo o que possa prejudicá-los. Então, enfim, pagar-lhes em tudo o mal com o bem sem a intenção de humilhá-los. O Kardec, comentando essa passagem, faz ele sintetiza muito bem. Aliás, o poder de síntese de Kardec, do codificador, é muito grande,
o poder de objetivar as palavras para não dar vazão a dúbias interpretações sobre aquilo que ele está querendo dizer, sob inspiração e coordenação dos espíritos superiores, né, que o orientaram na codificação espírita. Então ele tem esse poder de síntese. Então ele, nessa passagem, ele explicitou de forma clara, concisa, enérgica, né, a vontade do Cristo a nosso respeito, quando ele fala para que amemos os nossos inimigos, para que retribuamos o mal com o bem. Né? Então vejam, a gente poderia de fato passar horas aqui refletindo sobre como o Cristo fez isso. Como é que o Cristo retribuiu o mal com o bem? O Cristo, ele ensinou o perdão do alto de uma cruz, sendo assassinado, sendo torturado. Ele nos deu a lição do perdão. Ou seja, ele retribuiu o mal com o bem. Eu queria pedir uma licença também a todos os queridos amigos que aqui que estão participando conosco, para contar uma história, né? Uma história do Chico Xavier. Essa história me é muito cara porque me inspira e me inspirou durante um momento muito difícil da minha vida. O Chico, ele tinha uma cachorrinha. Eu não sei se vocês conhecem essa história, mas quem conta ela é Haroldo Dutra Dias e alguns outros palestrantes espíritas. E o Chico tinha uma cachorrinha, ele amava muito essa cachorra. Sempre que ele chegava das reuniões no centro, ele ia brincar com a cachorra, dar comida à cachorra. Né? Era uma cachorra que ele tinha muita afeição. Ele gostava bastante dela. Só que a cachorra, ela começou a ficar doente. Ela começou a ficar doente e o Chico começou a sofrer bastante com isso. O Chico ficou muito... isso mobilizou muito ele. Né? Ele entrou numa faixa de tristeza muito comovedora por causa da doença da cachorra. E tinha uma companheira, né, uma companheira do Chico, que convivia com ele, e vendo o sofrimento do Chico, né, decidiu que iria ajudá-lo. Essa pessoa decidiu que iria dar um jeito para que o Chico não sofresse mais. E foi então matou a cachorra. Ela matou a cachorra. E certa feita, quando o Chico chegou do centro, desculpem, certa feita quando o Chico chega, vê a cachorra morta, pergunta o que foi que aconteceu, e essa pessoa diz: não, Chico, eu vi seu sofrimento e decidi atenuar um pouco, fui e matei a cachorra, sacrifiquei a cachorra para você. E isso foi recebido por Chico com muita tristeza, muita chateação. Ele ficou muito triste, muito ressentido com a pessoa. E ao longo do trabalho dele, ele foi tendo muita dificuldade de desenvolver o seu trabalho na psicografia, nas reuniões mediúnicas. E Emmanuel foi percebendo isso, de tal forma que, num determinado dia, Emmanuel se apresenta para ele e pergunta, né, Chico, o que está acontecendo? O que foi que houve?
Aí o Chico fala assim para ele, eu não sei se você sabe, mas a minha cachorra, né? Ela foi, uma pessoa matou a minha cachorra e tal, e contou a história ao Emmanuel. Aí Emmanuel foi e disse, Chico, isso está prejudicando o trabalho. Eu estou sentindo, eu estou vendo que há uma névoa no seu coração. E isso precisa ser consertado. Mas aí Chico vai e pergunta para ele, mas o senhor pode então me dizer como é que eu posso fazer isso? Aí o Emmanuel disse assim, olha, você vai descobrir o que que essa pessoa que fez isso mais quer ganhar. O que que ela mais deseja na vida dela. Você vai fazer isso e vai comprar. E vai dar a essa pessoa. Aí o Chico foi, mas como assim, Emmanuel? A pessoa me fez o mal. A pessoa fez isso com a minha cachorra, né? E você está me pedindo para fazer, para comprar o que ela mais deseja. A pessoa já me bateu a face esquerda, né? Então Emmanuel foi e virou para ele e disse assim: a receita, Chico, não é minha, é do Cristo. A receita é do Cristo, né? Então o Chico foi e se deu conta, né? E foi descobrir o que essa pessoa queria ganhar. Ela queria ganhar uma máquina de costura, né? Caríssima, caríssima, de última geração. O Chico foi, comprou a máquina, dividiu em trocentas vezes, né? Mas comprou e foi. No dia que ele foi entregar a máquina à pessoa, uma luz do coração dessa pessoa saiu e atingiu o coração do Chico, onde estava a névoa do ressentimento, a névoa da vibração deletéria. Então aquela névoa desapareceu e o Chico pôde voltar a fazer suas atividades da melhor forma possível. Então a receita é do Cristo. A receita é do nosso governador espiritual. Então, por que é tão difícil, né? Eu fico me perguntando, né? Por que é tão difícil se é tão simples? E às vezes penso, né? É tão difícil justamente por causa disso, porque é muito simples. Retribuir o mal com o bem. Porque quando a gente retribui o mal com o bem, quando a gente retribui o mal com o bem, a gente está dizendo que tudo que vem de mal de um determinado irmão, de uma determinada irmã, não encontrará em mim receptividade. Se eu retribuo o mal com o mal, eu entro na mesma faixa vibratória. Ora, o mal, ele não ouve o mal. A violência não ouve a violência. Emmanuel tem uma frase que eu acho belíssima, belíssima. Ele vai dizer assim que a única voz que o orgulho respeita é a voz da humildade. Então, um exercício perante o mal é um exercício de humildade. O exercício de humildade, primeiro, né? Primeiro, para que o mal ele não ganhe receptividade em nós, no nosso campo vibracional. E segundo, para que nós não nos achemos melhor do que os nossos irmãos ainda inconscientes. Que nossos irmãos que ainda não despertaram para as luzes do Cristo, que a doutrina espírita vem refletir com sabedoria para nós na contemporaneidade, já há mais de 150 anos.
Então é preciso humildade diante do mal para que nós não nos achemos melhor do que ninguém, para que nós não humilhemos ninguém quando retribuamos, quando tivermos a oportunidade de retribuir com o bem. Porque tudo é uma oportunidade. Então, se o mal nos vem, Deus está nos dando a oportunidade de retribuir este mal com o bem, com o melhor de nós, com o que já constitui luz em nossas consciências e em nosso coração. Eu vinha hoje na campanha do Quilo conversando com um querido irmão, né, de luta, né, Jonathan, e ele disse que se a gente não consegue perdoar, que a gente comece a desculpando. Depois a gente aprende a perdoar, então vai desculpando aqui, vai desculpando ali. Daqui a pouco a gente vai estar perdoando espontaneamente. A gente vai estar perdoando sem intenções. A gente vai estar perdoando, né? A gente vai estar retribuindo o mal com o bem, sem pensar, porque isso já vai ser a nossa natureza. Já vai ser algo automático, né? Já vai ser algo espontâneo, né? Então, é preciso fazer esse esforço, mas quando eu falo isso, eu estou reconhecendo para mim mesmo que não é fácil. Não é fácil retribuir o mal com o bem. Porque amar os nossos inimigos vai exigir da gente a experiência, como eu estava falando anteriormente, da desilusão. E o Chico vai dizer que a desilusão é a visita da verdade nas nossas vidas. Então amar é dor, né? Amar é doloroso, mas é bom. É bom porque nos educa para que nós um dia sejamos espíritos puros, para que nós um dia sejamos espíritos bem-aventurados, né? Então, não é fácil, mas é necessário darmos o primeiro passo, desculparmos pequenas coisas, fazermos uma prece para aquelas pessoas que ainda assim, nós ainda temos dificuldade de relacionamento, pessoas que nos perseguem, pessoas que nos caluniam, né? Então, vamos tentar, né, seguir o conselho do Cristo, né? Conselho da benevolência para com todos. Mas, quando for muito difícil, eu queria fazer um convite a uma experiência prática que está no livro Calma, psicografado por Francisco Cândido Xavier, editado por Emmanuel. Tem um texto nesse livro belíssimo, intitulado Silencia e Espera. Eu digo que Emmanuel, nesse texto, ele nos deu digamos assim, uma colher de chá para que a gente aprenda a exercitar, a perseguir o bem na nossa vida, a viver o bem, né? Então esse texto é muito bonito, é intitulado Silencia e Espera. Então quando o mal vier, minha gente, e aí eu estou falando não apenas para vocês, mas para mim, humildemente para mim, silenciemos e esperemos. Vai dizer Emmanuel: no tumulto das inquietações da terra, é provável encontres igualmente os desafios que se erigem por testes de compreensão e serenidade, no caminho de tantos companheiros de experiência. Então,
sempre virá alguém para testar a nossa fé. Sempre. Então é nesse momento que a gente precisa testar a nossa compreensão e a nossa capacidade de asserenar os nossos espíritos para que não reajamos, para que contenhamos as nossas emoções, eduquemos os nossos pensamentos e sentimentos. São testes. Quanto possível, habitua-te a entesourar paciência, com a qual disporás de suficientes recursos para adquirir as forças espirituais de que necessitarás, talvez, para a travessia de grandes provas, sem riscos de sossobro nas correntes do desespero. Então, às vezes, o mal, né, ou o que a gente acredita ser o mal, chega até nós como testes, né, como preparação para provas mais difíceis mais à frente. E a gente ainda não tem a capacidade, ainda não consegue discernir. A gente ainda não desenvolveu a atenção necessária para perceber que todo mal que nos acontece, primeiramente, é permissão divina. E segundo, nada nos acontece por acaso. Estamos colhendo o que plantamos, né? Então, quando obviamente este mal não é uma atitude deliberada dos nossos irmãos. Então é bom pensar nessa perspectiva, né, do mal. E quando o mal vem, né, e quando a tribulação, a expiação vem, o que é preciso a gente fazer? Agradecer. Porque a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Então, não é necessariamente o mal, mas a gente tende a achar que é o mal quando atravessarmos uma expiação. Então, quando o mal nos vem, isso acontece para que exercitemos a paciência para enfrentarmos grandes travessias, como Emmanuel está dizendo. Então, provavelmente ainda agora estarás suportando a incompreensão de pessoas queridas, em formas de prevenções e censuras indébitas. Entretanto, se o assunto diz respeito unicamente ao teu brio pessoal, cala-te e espera. Então, assim, às vezes eu me pergunto, né, por que nós ainda nos ofendemos tanto com o que as pessoas dizem sobre nós, se não é verdade? Ou será que é verdade? Eu preciso pensar sobre isso. No livro O que é o Espiritismo, Kardec dá uma lição para a gente. É uma introdução à doutrina espírita, esse livro. E ele vai fazer um diálogo, né, com algumas pessoas e ele relata esses diálogos. E uma coisa que Kardec nos ensina nesse livro, dizendo, né, ele diz que aprendeu com o Espiritismo a não se ofender com palavras. Vejam que interessante. Então, por que nós ainda nos ofendemos com palavras? Será que essas palavras dizem a verdade sobre nós? Aliás, será que nós estamos preparados para ouvir a verdade ao nosso respeito? Então, esse é um ponto. Então, cala-te e espera. Se amigos de ontem transformam-se em adversário de tuas melhores intenções, tolera as zombarias e remoques de que te vês objeto e de nada te queixes. Silencia, né, diante da zombaria, diante da incompreensão, né, diante da decepção. Né? Eu acho que uma das maiores decepções que a gente pode ter
na verdade, não decepção no sentido estrito, né? Porque é necessário reconhecer que todos os nossos irmãos que convivem conosco têm o direito de cair, têm o direito de ainda não trilharem o caminho da luz. Afinal de contas, Deus os concede esse direito. Mesmo que a evolução espiritual seja um determinismo divino. Então, diante dessas decepções, né, continuemos sem nos queixar, silenciando e esperando o concurso do tempo. Diante de criaturas que te golpeiem inconscientemente a vida, impondo-te embaraços e desilusões, desculpa e esquece, renovando os próprios pensamentos na direção dos objetivos superiores que pretendas alcançar. Então, se você, meu irmão, já tem a consciência de que deseja uma vida superior, esquece e desculpa todas essas pessoas que deliberadamente te atingem com o mal, porque nós ainda necessitamos da misericórdia de muitos, sobretudo da misericórdia de Deus. Imagina se Deus tivesse um pouquinho menos só de misericórdia que Ele já tem em relação a nós, o quanto nós não estaríamos sofrendo. E ainda mesmo que agressões e ofensas te firam nos recessos da alma, sugerindo-te duros acertos de conta. A face da manifesta injustiça com que te tratem, não passes recibo nas afrontas que te sejam endereçadas e nada reclames em teu favor. Não entremos, pessoal, na mesma faixa vibracional. Então, se a pessoa está falando, está ofendendo, silencia, porque volta para ela. Volta para ela. O que a gente não é receptível volta para o emissor. É uma lei da física. Lei de assimilação e repulsão dos fluidos. Nas piores situações em que alguém te coloque, não te revoltes nem te lastimes. Silencia e espera, porque Deus e o tempo tudo esclarecem, estabelecendo a verdade. E para que os irmãos enganados ou enrijecidos na ignorância se curem das ilusões e das crueldades a que se entregam, bastar-lhes-á simplesmente viver. Deus, meus amigos, não usa a violência, usa o tempo. Diante do mal, Jesus ele não nos pede ações espetaculosas. Ele pede que, ao menos, silenciemos e esperemos, bendizendo no pensamento todos os irmãos que ainda nos firam com o mal. Por quê? Porque mais vale sofrer diante dos agrilhões da incompreensão, conforme diz Emmanuel, do que cair diante dos narcóticos do revide. Quando a gente revida, a gente entra na mesma sintonia. Quando a gente revida, a gente dá vazão, a gente se iguala. Não no sentido de que sejamos melhores, mas nos igualamos vibracionalmente. Então, exercitemos o perdão, exercitemos a renúncia, exercitemos o pensamento com Cristo. Pensemos sempre antes de reagir. O que o Cristo faria? Coloquemos Ele como métrica para as nossas vidas, para as nossas ações, para os nossos pensamentos, para os nossos sentimentos, desejos, a fim de que, de fato, possamos, meus queridos irmãos, educar os nossos espíritos para experiências mais altas. Amemos
ou pelo menos tentemos, nos esforcemos para amar os nossos inimigos. Porque muitas pessoas, muitos espíritos se esforçam para nos amar e nós ainda carecemos, né? Carecemos de muito amor. Carecemos ainda de muito amor. Então é isso, minha gente. Essas são alguns comentários, né, que humildemente ofereço a todos e a mim, sobretudo. Estamos caminhando para o final da nossa live. Deus nos abençoe. Deus nos ilumine. Que Jesus continue sendo sempre inspiração para o nosso viver, para o nosso caminhar. Pedir aqui a todos para que façamos a prece de encerramento. Em seguida, nós encerramos a nossa live. Senhor Jesus, Divino Mestre, obrigado por essa oportunidade de estar aqui entre tantos amigos. Obrigado pelas vibrações amorosas. Obrigado por teu amor. Obrigado por essas lições que humildemente podemos refletir em teu nome. Abençoa essa casa de trabalho e oração, o seno, que esse trabalho possa continuar sendo feito sob as tuas determinações, Senhor. Possamos sempre trabalhar sem personalismo, com humildade, com sabedoria, para que tão somente o Senhor possa brilhar através do nosso serviço humilde. E que a tua luz possa continuar nos envolvendo a direção dessa casa que me concedeu essa oportunidade, envolvendo a todos os irmãos encarnados e desencarnados que se fizeram presentes, hoje, agora e para todos sempre. Assim seja. Então é isso, né, pessoal? Obrigado, viu? Obrigado pela oportunidade, obrigado por esse dia maravilhoso. Aprendi bastante, viu? Obrigado pelas vibrações. A gente encerra aqui mais uma live do Centro Espírita 9 de Outubro. Obrigado a Deonora, o pessoal que está aí acompanhando, seu Paulo, Charles. Muita paz, muita luz. Até uma próxima, se Deus quiser.